Entrar num museu ou numa galeria e parar diante de uma obra-prima representa para muita gente uma grande emoção. O tamanho, maior do que se pensava ou mesmo menor, sempre impressiona. As cores, a técnica e tem os detalhes. Tem gente que fica um tempão diante de uma obra, comendo com os olhos, tentando guardar para sempre na memória justamente os detalhes. Pensando nas histórias e significados por trás dos detalhes de obras-primas da arte, o historiador americano Kelly Grovier escreveu esse livro aqui, A New Way of Seeing: The History of Art in 57 Works, ou, em tradução livre, Uma Nova Maneira de Ver, a História da Arte em 57 Obras. Meu nome é Rodrigo Pinto, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou mostrar detalhes de 8 obras-primas selecionadas pelo historiador. Da célebre pintura Moça do Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer, ao delicado Beijo, de Gustav Klimt. De quebra, nós aqui da BBC News Brasil escolhemos um detalhe de uma obra-prima nacional, o Abaporu, de Tarsila do Amaral, o mais valioso quadro pintado por um brasileiro, no caso, uma brasileira. Então vem comigo em uma viagem no tempo e nos detalhes dessas obras-primas. O primeiro detalhe fascinante apontado por Kelly Grovier em seu livro está na tapeçaria de Bayeux, feita quase 1000 anos atrás. A tapeçaria tem 70 metros de comprimento e meio metro de largura. O bordado retrata os eventos que precederam a conquista da Inglaterra pelos normandos e que culminaram na célebre Batalha de Hastings. Entre os franceses, reza a lenda de que o bordado foi feito pelas damas de companhia da rainha Matilda, mas estudiosos dizem que é mais provável que tenha sido feita por profissionais mesmo. O historiador Kelly Grovier chama a atenção para a flecha que perfura o olho do rei Harold. A cena é um dispositivo metanarrativo, ou seja, funciona como a própria agulha com a qual a história foi bordada. Ao agarrar a flecha, o ferido Harold confunde sua própria identidade com a do artista e do observador, cujo próprio olho é levado adiante cena após cena. Com um único ponto, nosso olhar, o de Harold e o da agulha da costureira se transformam em um só. A nossa lista continua com a pintura O Nascimento de Vênus, do italiano Sandro Botticelli. Essa obra, que está em Florença, na Itália, levou 3 anos para ficar pronta. O historiador Kelly Grovier chama nossa atenção para a espiral de cachos dourados suspensa no ombro direito de Vênus. Ele diz que a curva logarítmica é perfeita, não apenas um ornamento incidental ou acidental do pincel. No século XVII, o matemático suíço Jacob Bernoulli batizou essa forma de Crow Spira Mirabilis, ou espiral maravilhosa. Na pintura de Botticelli, uma obra que celebra a elegância atemporal, a espiral impenetrável sussurra no ouvido direito de Vênus, revelando a ela os segredos da verdade e da beleza. Agora entramos no estranho mundo de Hieronymus Bosch. Em se tratando desse pintor, nascido onde hoje fica a Bélgica, especialistas concordam, não é uma surpresa, que exista um ovo no topo da cabeça de um cavaleiro. O surpreendente é que este ovo, no meio do painel central do tríptico, é a chave para o significado mais verdadeiro da obra-prima Jardim das Delícias Terrenas. E logo veremos os ovos em toda parte. E o que isso significa? O historiador Kelly Grovier sugere que a gente feche os painéis laterais do tríptico. Assim, veremos na parte de trás o revestimento da obra e a esfera fantasmagórica, um mundo frágil que Bosch retratou, um globo transparente flutuando no éter. Descobrimos que ele concebeu sua pintura como uma espécie de ovo para ser quebrado e permanecer intacto indefinidamente, cada vez que interagimos com a complexidade da obra. Ao abrir e fechar a pintura de Bosch, estabelecemos alternadamente um mundo novo em movimento ou voltamos no tempo para antes da criação, antes da nossa inocência perdida. Bosch levou 5 anos para terminar este trabalho, um tríptico de 4 metros de comprimento por 2 de largura. Jardim das Delícias Terrenas fica no Museu do Prado, em Madrid. Agora um clássico que já foi até parar no cinema, Moça com Brinco de Pérola. A moça que usa um brinco de pérola reluzente no famoso quadro de Vermeer se volta perpetuamente em nossa direção ou para longe de nós? Pense bem,
O adereço em torno do qual gira o mistério da pintura é apenas um pigmento na sua imaginação. O historiador Kelly Grovier afirma que com um movimento de pulso e 2 pinceladas habilidosas de tinta branca, o artista enganou o córtex visual primário do lobo occipital de nossos cérebros. Se você prestar bastante atenção, verá que não existe um gancho ligando o ornamento à orelha. Sua própria esfericidade é uma farsa. Um brinco suspenso na ausência de gravidade? A joia preciosa de Vermeer é uma ilusão de ótica opulenta que se reflete em nossa própria presença ilusória no mundo. Avançamos no tempo e chegamos a um dos maiores, se não o maior mestre britânico, Turner, of course. Joseph Mallord William Turner é tão celebrado na Inglaterra que seu autorretrato estampa a nota de 20 libras. Mas é de outro trabalho que falaremos agora, a pintura a óleo Chuva, Vapor e Velocidade, a Grande Estrada de Ferro do Oeste. Não é segredo que Turner escondeu uma lebre correndo no trilho obscuro da locomotiva que se aproxima. O próprio artista chamou a atenção para este fato a um menino, que visitou a Royal Academy no dia do invernizamento da obra, quando o quadro estava prestes a ser exposto. Mas como aquele pequeno detalhe revela a vasta reflexão de Turner sobre a tecnologia invasiva, o trem. Desde a antiguidade, a lebre simboliza renascimento e esperança. As pessoas que viram a pintura quando foi exibida pela primeira vez em 1844 ainda estavam sob impacto emocional de uma tragédia ocorrida na véspera de Natal, 2 anos e meio antes. Um trem descarrilou a 16 quilômetros da ponte retratada na pintura, um acidente que matou 9 passageiros da terceira classe e mutilou outros 16. Com a pequena lebre, o artista, famoso por ser grandioso, transformou sua pintura em homenagem e reflexão sobre a fragilidade da vida. Do mesmo ano da pintura de Turner, o trabalho que a gente vai ver agora do pintor francês Georges Seurat viria a ser retocado e se tornaria, assim, um marco de uma nova técnica. Este foi um dos estudos que Seurat fez para a pintura. Reparem nos toques do pincel. A grande pintura, que retrata parisienses desfrutando com preguiça a hora de almoço às margens do rio Sena, seria retocada e ficaria assim. Nesta versão, o artista começou a aperfeiçoar sua técnica de aplicação de pequenos pontos distintos, que são coerentes ao olhar do observador quando vistos à distância, o chamado pontilhismo. Seurat deve sua técnica, em parte, às ideias de um químico francês, Michel Eugène Chevreul, que descobriu que a justaposição de cores complementares pode gerar uma persistência de tons em nossa imaginação. E isso nos leva a conectar os pontos e ver representações de pessoas e paisagens repletas de nuances de cor. Um detalhe importantíssimo na pintura. As chaminés ao fundo são uma menção ao químico. Trata-se de uma fábrica de velas, outra inovação, desta vez industrial, da qual Chevreul foi o responsável. Arte e ciência têm mesmo muito em comum, particularmente porque para ambas duas coisas são imprescindíveis, a criatividade e a capacidade de imaginar o futuro. Vamos adiante mais alguns anos para uma das mais conhecidas obras da história. O Grito, quadro de Edvard Munch, é um arquétipo de angústia que ainda povoa o imaginário popular mais de um século depois de ter sido criado. Há muito se supõe que a figura de O Grito reflete sobretudo a expressão de pavor congelada no rosto de uma múmia peruana que o artista encontrou na Exposição Universal de 1889 em Paris. Mas o historiador de arte Kelly Grovier nos lembra que Munch era um artista mais preocupado com o futuro do que com o passado, e especialmente ansioso em relação ao ritmo da tecnologia. Grovier afirma que Munch deve ter ficado ainda mais impressionado com o espetáculo de tirar o fôlego na mesma exposição, uma enorme lâmpada incandescente repleta de 20.000 lâmpadas menores que se elevava em um pedestal sobre o pavilhão. Ou seja, o quadro, que teve diversas versões, seria um tributo às ideias de Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente. O austríaco Gustav Klimt é o autor da próxima obra-prima. No ano em que Klimt pintou o Beijo, Viena efervescia com as descobertas científicas e o uso do microscópio.
Plaquetas e células sanguíneas eram objeto de intenso estudo. O próprio Klimt fora convidado anos antes a criar pinturas baseadas em temas médicos. O imunologista Karl Landsteiner, o primeiro cientista a distinguir os grupos sanguíneos, estava trabalhando duro para fazer as transfusões de sangue serem bem-sucedidas. Olhe mais de perto a curiosa estampa do vestido da mulher na pintura de Klimt. De repente, você constata o que são placas de Petri pulsando com células, como se o artista nos tivesse oferecido uma tomografia da alma. O beijo é a biópsia luminosa do amor eterno de Klimt. Romântico, hein? Bom, como eu tinha dito a vocês, essas 8 primeiras obras foram selecionadas pelo historiador da arte Kelly Grovier para o livro Uma Nova Maneira de Ver, a história da arte em 57 obras. Nos baseamos no texto de Grovier para falar das obras que você viu até agora. Mas nós aqui na BBC News Brasil tomamos uma liberdade e selecionamos uma obra-prima brasileira para finalizar esse vídeo. Quem não conhece o Abaporu? Em 1928, a artista paulistana Tarsila do Amaral finalizou e deu de presente de aniversário este quadro a seu marido, o poeta Oswald de Andrade. O quadro acabou se tornando um dos símbolos do movimento antropofágico, que pretendia absorver a cultura europeia dominante e transformá-la em algo nacional. O que chama mais a atenção na pintura é a desproporção da figura. Mas como isso ocorreu? Em 2019, a BBC News Brasil perguntou à neta da pintora, Tarsilinha do Amaral, a razão para esta abordagem. Tarsilinha, que escreveu o livro Abaporu, uma obra de amor, descobriu que na casa onde a artista morava com Oswald, na região central de São Paulo, havia um grande espelho que ficava inclinado no corredor que dava para seu quarto ateliê. O reflexo, distorcido por conta da posição inclinada do espelho, mexeu com a imaginação da artista, conta Tarsilinha. A cabeça dela parecia bem pequena, o pé gigante, a boca e os olhos quase sumindo, e a mão caída ao lado do pé gigante. Que figura diferente! Este é o autorretrato de Tarsila do Amaral. Os quadros dela atingem valores recorde para obras brasileiras no exterior. Estima-se que o Abaporu vale entre 45 e 200 milhões de dólares. Essas obras, embora importantíssimas, são apenas uma ínfima parte do que está disponível para visitação no exterior e no Brasil. Todos os anos, milhões de pessoas vão a museus e galerias em todo o mundo. Os visitantes buscam exposições específicas, como essa, por exemplo, do artista chinês Ai Weiwei, a terceira mais vista do planeta por mais de 500 mil de pessoas em sua passagem pelo Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em 2019. Aliás, o Brasil é recordista mundial de público em exposições individuais. Bom, se você é uma dessas pessoas que gosta de visitar museus e galerias e quiser compartilhar com a gente o seu detalhe favorito de uma obra de arte, fica à vontade para fazer isso aqui nos comentários. Se tiver sugestões de vídeos sobre cultura, também. Espero que vocês tenham curtido a viagem. Caso sim, sigam a gente no canal da BBC News Brasil no YouTube e demais plataformas digitais. Até a próxima, valeu!